Santa reza 2 vezes. Não fosse essa frase dita por Santo Agostinho há tantos séculos, poderíamos facilmente afirmar que ela foi feita para contar a história que vamos conhecer agora. Uma história de lutas e conquistas, de amor, amizade, resiliência, coragem e muita fé. Uma história de gente que cantou e rezou, e até hoje, ininterruptamente, conta 75 anos louvando a Deus e encantando plateias. Cantar é rezar 2 vezes. Se essa frase não fosse feita pensando neles, com certeza fazem jus por carregá-la como mantra. Sejam todos bem-vindos à história do coro Santo Antônio de Americana. Americana, janeiro de 1949. Uma cidade com menos de 20 mil habitantes, porém com um potencial muito promissor. Americana era uma cidade que tinha poucos automóveis, tinha poucos aparelhos de televisão, né? E era uma cidade assim, onde normalmente se você saía na rua, você tinha sempre um conhecido. A rua não era asfaltada, estavam canalizando a rua primeiro para depois asfaltar. E tinha tudo buraco, lembra? Eu morava lá em cima, na Vila Jones. E a gente ia brincando, quando voltava da escola, ia brincando, pulava dentro daqueles buracos lá e saía do outro lado e ia pulando nos buracos até chegar lá em cima, depois parava. Tinha menos de 50 mil habitantes, né? Então, mas ela já era uma cidade pujante, no sentido de que tinha uma indústria têxtil muito forte, crescente, né, e que estava realmente, eu me lembro que teve até, a Americana chegou a ganhar um título no fim dos anos 50, de cidade que mais cresce no Brasil. Naquele tempo a força da cidade era a tecelagem, né, a indústria de tecelagem. Tinha uma firma assim que se destacava mais, era a Nardini, né. Era muita indústria, eu acho, se eu não me engano, entre grandes e pequenas tinha quase 1000 indústrias naquela época. Tanto era, falava que era Princesa Tecelã. O americano tinha o nome, né, de Princesa Tecelã. Era tudo operário de indústria, né, de tecelagem. E eu mesmo trabalhei. Desde novinha, eu saí do 4º ano, já fui para trabalhar para a fábrica. Espuladeira, depois fui no tiar, até casar. Depois eu não trabalhei mais, né. Mas era só fábrica que tinha, até no fundo do quintal. Tinha fabriquinha, né? Tiares. Vinha muita gente de fora, de outros municípios, morar aqui, porque tinha muito serviço na época, teve muita mão de obra, né? E a cidade foi crescendo, foi loteando terra aquilo, porque tinha muito sítio em volta da cidade, muita chácara, assim, foi loteando, foi crescendo, São Vito, tudo. Mas era um tempo muito bom, a Americana era muito assim, vista bem, todo mundo gostava daqui, né? Eu me lembro que o ex-presidente Juscelino Kubitschek esteve, quando presidente, esteve mais de uma vez em Americana, né? Então isso é uma cidade com menos de 50 mil habitantes, receber um presidente da República mais de uma vez é uma coisa incrível, né? Tinha uma cunhada minha que morava em São Paulo, e ela depois começou a fazer essas casas aí para cima, no Verne Plaza, aquelas casas novas, bairro novo. E ela vinha de São Paulo para cá e a amiga dela vinha, ela falava assim, eu vou para Americana só para ver as casas bonitas que tem lá. E uma outra coisa que tinha era o seguinte, tinha muito turismo de negócios, né? No sentido que tinha muita gente de fora para comprar tecido em Americana. Você pegava aquela avenida Doutor Antônio Lobo, era cheia de lojas de tecidos, era uma ao lado da outra, e isso trazia muita gente de fora, não só da região, como muita gente de fora, né? Com a morte do pároco da cidade, o padre Epifânio Estevam, a Arquidiocese de Campinas precisava preencher esta lacuna da Igreja Católica local.
Para essa nobre função foi designado alguém não menos promissor do que essa cidade pujante. Foi assim que chegou até Americana o então Padre Nazareno Maggi, futuro Monsenhor Nazareno Maggi, como ficou mais conhecido. Eu tive a sorte, nem sei se é sorte, de ver a morte do Padre Epifânio Esteves. Nessa época eu trabalhava de office boy na Rua 12. Eu estava subindo a rua e uma mulher atravessou vindo da igreja e falou que o padre tinha falecido. Aí eu corri lá, não tinha ninguém e ele estava acabando de morrer. O Padre Epifânio era de muita idade já não tinha mais a vitalidade de um padre jovem, né? Mas ele era um homem muito bom, o pessoal gostava muito dele. Só tinha a igreja velha e as procissões geralmente eram muito grandes. A cerimônia era muito bem feita. O Monsenhor Maggi veio substituir ele, em 49. E o padre Monsenhor Maggi era jovem, né? Tinha umas meninas que ainda estavam querendo mexer com ele, sabe o que é? E ele deu umas broncas, umas meninas que começou a gostar dele, mas ele foi a revolução da religião católica americana, foi o Monsenhor Maggi. Ele chegou em janeiro de 49. Quando eu conheci o Monsenhor Nazareno Maggi, eu frequentava a igreja de Santo Antônio Velha, eu e a minha família. Na década de 40, por aí. Ele era simples. Ele fumava muito e tomava muito café. Quando a gente passava ali em frente, estava ali na base do porão ali, na construção. E a gente passava ali, Monsenhor Nazareno Maggi, um cigarrinho na mão, né? Ele fumava muito, acendia um cigarro no outro. Ele ali do lado, ali, olhando para cima, acompanhando a construção. Isso é uma coisa que a gente nunca esqueceu, gente. Puxa vida. E o Rubens, na missa 9h30, ajudava o Monsenhor. 9h30 de domingo. E depois ia para casa dele e tinha vez que eu ia junto com o Rubens. Daí nós tínhamos umas conversas lá e ficava lá na sala lá em cima. E o Monsenhor, como já a maioria sabe, ele fumava muito, né? Com a bituca ele acendia outro cigarro. E nós conversando lá no sofá, na sala, e depois aí costumava ir para a cozinha, que ele gostava também de tomar uma caipirinha, né? E o Rubens fazia, nós tomávamos e depois nós ia embora. Mas num domingo que nós estávamos lá, no que nós fomos para a cozinha, abriu a janela do fundo, pegou fogo no sofá. Tinha caído uma bituca no sofá. Incendiou o sofá. Daí nós pegamos um cada lado e jogamos lá de cima, o sofá para baixo. O Monsenhor, eu conheci ele muito, né? Monsenhor, excelente pessoa e simples de tudo, né? Que ele morava no salão, embaixo no salão de festa da igreja. Depois que veio da igreja antiga, da igreja velha para cima, eles falaram de fazer uma casa paroquial. Ele nem queria isso, né? Existia a casa paroquial, junto, anexo à igreja matriz de Santo Antônio, que é a igreja velha que nós falamos. Ali tinha a casa paroquial. Ali que morava o pároco. Ele morava ali. E quando o Monsenhor chega, ele doa aquela casa para uma irmã, para as irmãs, para trazer essa ordem das irmãs para a Americana. Então ele doou a casa que ele morava para que as irmãs pudessem fazer o trabalho delas. E ele ficou anos morando embaixo no salão, improvisou um quarto. O quarto tinha uma cama
uma mesa, um fogareiro para fazer café e um bule de café. Eu fui coroinha do Monsenhor Nazareno Maggi e outros padres que também passaram por lá, né? Era doce ele era uma pessoa que você ouvia ele falar assim, uma educação para falar, conversar, era muito bonito ver ele falar. Ele conversava de tudo, desde de religião, de história do mundo, da Itália, onde ele viveu, onde ele nasceu, de pintura. Ele entendia tanto que ele trouxe 2 pintores para fazer pintura da igreja, ele trouxe da Itália. Quando ele ia, nós estávamos na reunião lá no salão, ele vinha lá, ele ficava lá, às vezes a gente esquecia de ir embora. De tanto que ele conversava, explicava as coisas, falava, a gente acabava indo no relógio, era 11h30, meia-noite, quando nós íamos embora. Então, costumávamos dar 9h30, 10 horas embora, entendeu? Que ele simpatizava a gente, ele conversava, ele prendia a gente com a conversa dele, a gente não queria ir embora de jeito nenhum. Músico que era e amante das artes, não hesitou o Padre Maggi em formar, com os moços da congregação mariana, um belo coro masculino para servir nas missas. Coro esse que ele mesmo ensaiava. O coro Santo Antônio, ele iniciou com a chegada do Monsenhor Nazareno Maggi. Na realidade, era o Padre Nazareno. Então ele pegou o pessoal da congregação mariana e fundou o Coro Santo Antônio, como a turma chama hoje. Da criação do Coro Santo Antônio, ela está constada em ata, numa reunião da congregação mariana de 30 de janeiro de 1949. Ele convidou uma parte de mariano para começar o coro. E começou a ensaiar lá o coro. E ele que ensinava as músicas. Ele era um músico muito bom, tocava muito bem. Mas naquele tempo o órgão era aquele pedal ainda, né? Eu entrei de mariano, depois eu estava de mariano, daí eu fiquei conhecendo o resto do pessoal, que seria, por exemplo, o Sacerão, o Vídeo, o Estradoto, o pessoal, o Zé Feltrinho, o Pedro Feltrinho, entendeu? Fui fazendo amizade com eles. A gente começou a cantar sem técnica nenhuma, isso é assim que é bom que se diga isso aí, né? Só que o grupo era ruim demais, era chucro demais, né? E o Monsenhor era músico, na acepção da palavra, porque o teclado, ele usava os 10 dedos no teclado. E ensaiava. Só que ele ficava nervoso, dava murro no harmônio, tudo. Chamava harmônio, né? Porque o pessoal realmente não entendia nada de música. Então, ficou difícil para ele, né? O carisma e dedicação do Monsenhor não resultou apenas em admiração da cidade. Também inspirou ações concretas da comunidade, como doações dos terrenos para a construção da nova matriz de Santo Antônio. Ele era muito vibrante no trabalho de sacerdote. Monsenhor Maggi conquistou nós, naquele tempo, a única igreja que tinha americana era a Matriz Velha. E ele conquistou mesmo os nossos corações. Ele trabalhava para a comunidade, então quando ele chegava a pedir para alguém, as pessoas tinham muita confiança no Monsenhor, porque realmente o que ele pedia era para a comunidade. E com isso, ele conseguiu essas doações de terreno e também transferência, porque ali tinham uma irmandade também, que eu não me lembro o nome, que tinha terreno ali também, no local onde é a igreja. E elas também saíram dali para poder passar aquilo para construir a igreja. O terreno onde está construída a igreja, ela tem uma boa parte que não tinha dono. E tinha uma boa parte que tinha o prédio dos faraones.
Era um prédio de 3 andares e tinha mais 2 armazéns de um turco e de outra pessoa. E eles conseguiram ganhar esses terrenos. O faraone doou e os outros também doaram. Com o terreno em mãos, começou a construção do templo que hoje conhecemos como Matriz Nova. Mas e o coro? Qual a contribuição para essa grande obra? Quando precisava de material para construção da cúpula, o monsenhor vinha lá e ele falava para nós, dava para vocês ajudar um pouco para levar areia para cima e pedra para amanhã adiantar a cúpula. E nós ia lá. Mas a pedra era no 4, aquelas pedras debaixo do asfalto. Não pegava com pá, pegava com garfo, que era pedra grande. E areia. E tinha uma rampa lá de madeira para subir lá do lado, lá, né? Lá de lá. Então nós pegava e tinha uns 10 por aí e jogava tudo para cima, areia, pedra. E muita gente trabalhou para construir essa igreja, muita gente mesmo. Nós também chegamos a carregar tijolo no coral Santo Antônio. O coro ajudou muito a igreja, a construção da igreja de Santo Antônio. Teve bastante congregado mariano que trabalhava na época de turma e, vamos supor, trabalhava até 1h30, vinha em casa, almoçava, depois iam na construção, ajudava a carregar pedra, ajudava com um saco de cimento. O coro, nós fazíamos o bingo lá, depois que eu entrei lá, eu acho que eu não perdi uma noite de ajudar a fazer o bingo lá. O movimento era grande do bingo ali, não tinha nem como pensar de falar pouca cartela, vendia muitas cartelas, ajudamos muito nessa parte aí. Nós chegamos, acho, a fazer no bingo, acho que é questão de 2.000 mais por noite. A igreja não tinha banco para o povo sentar na missa das 9h30. Então o pessoal do coro tinha que pegar os bancos da matriz velha e levar na igreja nova, nas costas. Mas era um banco de madeira de lei, madeira danada mesmo. O banco pesava uns 40 quilos. Você tinha que, com o banco, subir a escadaria para deixar o banco lá na frente. Aí a gente subia no coro para cantar. Missa terminava 10h30, 15 para as 11, por aí. Aí a gente não ia embora ainda. A gente tinha que pegar os bancos, retornar para a igreja nova, para a igreja velha. Só que aí já era mais fácil, porque era descida, né? Os sinos vieram da Itália, são sinos especiais, né? E várias pessoas doou o sino. Aí foi colocado na escadaria da igreja, tudo em cavalete. As notas são 8 notas, né? E ficou cada cantor num sino e o Zé dirigiu e nós tocamos. Louvando Maria. A cidade de Americana ia crescendo em tamanho e população, e mais paróquias iam surgindo pela cidade. Com isso, os coralistas, que eram moradores dos bairros que ganhavam novas igrejas, começaram a frequentá-las, deixando assim o coro. Com o crescimento da Americana, muita gente saiu do Santo Antônio, né? Saiu do centro de Santo Antônio. E o que aconteceu? Eles foram para os bairros e começou a ter paróquia nesses bairros. Então, muitos deixaram o coral. Correu com todos os coralistas. Eles moravam nos bairros onde foi construídas as paróquias. Por exemplo, foi construída a paróquia do Senhor Bom Jesus, foi construída a paróquia de Santa Catarina. Aí, com isso, as pessoas moravam lá. E elas fizeram a opção de passar a cantar na igreja que era perto da casa deles. O coro Santo Antônio, eles resgatavam elemento para poder ensaiar o povo, a música, na paróquia X, paróquia
E assim foi diminuindo o grupo do coro. Porém, na década de 60, além de perder alguns membros para outras paróquias, esperava-lhes um evento que impactaria não somente o coro, mas toda a Igreja Católica. O Concílio Vaticano II foi o 21º concílio ecumênico, começado em 1961 e assim concluído em 1965, na festa da Imaculada Conceição. Começou com o Papa João XXIII, que o acabou convocando, então, mas sem mexer naquilo que é essencial, atualizar aquilo que é possível de mudança. Este, assim, concílio, ele tem esta normativa, digamos assim, e ele foi encerrado pelo Papa Paulo VI em 65. Ele foi um concílio que teve vários decretos e mais 4 constituições principais. A primeira sobre a Sagrada Liturgia, a Sacrosanctum Concilium. Depois tivemos sobre a própria Palavra de Deus, a Dei Verbum. Depois tivemos sobre a natureza da própria igreja, a Lumen Gentium, luz dos povos. E por fim, uma constituição mais pastoral, que seria a Gaudium et Spes, que são as alegrias que é para o povo, né? Essa questão da pastoralidade, né? Mudou muita coisa na igreja, inclusive o posicionamento do padre. Ele falava em latim, ele lia em latim, ele passou a ler em português. Cada país adotou a língua própria. A única diferença, a missa continuou sendo a mesma, só que ela foi traduzida para a língua da região onde ela estava, do país que ela estava. A estrutura da missa, ela permaneceu, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, rito da comunhão e ritos finais. Todas as duplicações foram retiradas, mas o concílio insistiu na língua latina, no canto gregoriano, na formação tanto dos padres quanto do povo, em assim geral, porque a Sagrada Liturgia é o tesouro da igreja. Foi sendo possível a língua vernácula, isto é, o latim ainda tem que ser preservado, mas é concedido, isso tem que ficar claro. Então, rezar a missa em língua portuguesa é uma permissão que a própria igreja nos concedeu. Então, o concílio quis atualizar aquilo que é possível de atualização, guardando aquilo que não é possível, porque é o núcleo essencial da fé. Os cantores, eles eram de origem italiana, e para eles cantar em latim era muito bom, era fácil, era melhor. Aí quando passa a cantar em português, eles tiveram alguma dificuldade. O que foi mais difícil no coral foi em 1960, com a mudança da liturgia, tirando o latim para o português. Aí foi muito difícil mesmo, porque não tinha músicas e era difícil. A gente às vezes fazia missa cantando só o salmo. As músicas em português, ela vem aparecer quando começa a campanha da fraternidade. Nós ficamos em 8 caras lá cantando, entendeu? E daí devagarzinho foi voltando as músicas, né? Que vinha aqueles folhetos livrinhos, só salmo praticamente, que era cantado. Então tinha muitas músicas ali de Nossa Senhora, por exemplo, Justo é Senhor. Tem um monte de música ali que a gente, na hora da comunhão, a gente cantava aquelas músicas lá. E depois que mudou, então começou a trocar, já cantava essas músicas mais, que mudou, né? Era para cantar mais a música que vinha no Evangelho, mais ou menos, entendeu? Mas nós chegamos a ficar em 8 elementos. Quer dizer, já tinha saído bastante para ir em outras paróquias, né? Pessoal, ficou 8. Eu fui um dos que ficaram. Com 8 pessoas no coro Santo Antônio, cantando o quê? Salmo, cantando salmo, sem voz, sem nada, não tinha um violão, na época não ficou um tecladista, não ficou nada. Nós ficamos uns 10 anos cantando a capela. O concílio, ele jogou a estrutura coral para baixo. A música litúrgica, ela tem um papel fundamental
Aliás, o próprio Concílio Vaticano fala que a música faz parte integrante da liturgia. É necessário ela porque ela embeleza, eleva e ela faz com que as pessoas possam melhor engrandecer a Deus. Porque o canto ele tem uma função ritual, ele não é um adereço, ele não é apenas um adorno. Ele tem uma função ritual. Ela faz parte de assim, um rito e por conta disso ela precisa obedecer às regras litúrgicas. E é aqui que o pessoal não gosta muito, né? De certa forma, mas a música litúrgica ela tem um papel fundamental. Ela faz parte, ela adorna, ela embeleza, ela ritualiza, ela soleniza o culto agradável a Deus. Enquanto ainda assimilava as alterações litúrgicas vindas do concílio, em seu momento mais reduzido, o coro enfrentou seu maior desafio, a morte do Monsenhor Nazareno Maggi. A cidade se enlutava pela perda de um ente mais do que querido. Um grande e pujante capítulo de sua história terminava ali. O senhor morava num quarto no fundo da igreja, falava um porão, mas ele não gostava que falasse porão. E ele estava. Um dia eu falei para ele, o problema dele era fumar. Ele fumava demais, né? E um dia eu falei para ele, Monsenhor, ele era padre ainda, falei, padre, corta no meio o cigarro. Ele falou, Romildo, Bosqueiro, ele me chamava, não satisfaz. Tem que fumar o cigarro inteiro. Eu vi o Monsenhor ficar doente. E me lembro que sofreu bastante, mas ele vivia no porão lá, que tinha uma sala grande lá, e ele morava lá, né? Ele não quis saber na casa paroquial. Aí, aquilo também acho que prejudicou um pouco ele, né? E o Monsenhor, ele precisou ser internado em Campos do Jordão. Porque uma dos problemas do Monsenhor, que ele fumava demais, né? Ele nunca parou de fumar e o pulmão dele enfraqueceu de tal maneira que não teve jeito. O Coral Santo Antônio foi visitar ele lá. E foi interessante que nós chegamos no hospital e ele estava preparando para celebrar uma missa. Quando ele entrou, ele não sabia que nós estávamos lá. Quando ele entrou para celebrar, nós começamos a cantar. Até eu falei para o pessoal, quase que nós matamos o Monsenhor aqui, de susto. Ele passava muita coisa boa, né, para o povo, para nós, para o coro principalmente, sabe? Então ele foi muito especial para o coro Santo Antônio. Ele morreu dia 22 de abril, não foi? E dia 21 de abril nasceu minha filha mais velha. E o Monsenhor estava no hospital, ali perto dela até. E eu fui com a minha mãe lá visitar a minha mulher, né, que tinha tido a minha filha. E daí nós fomos visitar o Monsenhor. Estava lá, mas ele já estava nas últimas. Daí que nós viemos para casa, o sino começou a bater. O Monsenhor morreu. A morte do Monsenhor Maggi abalou bem a igreja Santo Antônio. Toda americana, né? Eu lembro na hora do sepultamento, eles levaram o caixão, fizeram o contorno da igreja e foi sepultado perto do altar-mor, né? Mas foi bem sentido, porque o povo gostava muito dele. O Nazareno Maggi foi a melhor coisa que a americana recebeu. Após a perda do seu fundador e fiel amigo, Monsenhor Nazareno Maggi, o coro Santo Antônio encontrou refúgio espiritual em seu sucessor, o padre Constantino Gardinali. Então, logo em seguida, já vem o padre Constantino e assume a paróquia do Santo Antônio
e é como se ele chegasse e assumisse toda aquela obra e desse simplesmente sequência na obra. Então o padre Constantino, ele não veio com o intuito de mudar nada, ele veio com o intuito de prosseguir. Quando ele foi nomeado para vir para a Americana, a gente gostou, porque sabia que ele era um padre bom e como isso ele demonstrou durante os anos que ele ficou aqui até a morte, né? Constantino é um homem calmo, muito bom. E graças a Deus, a Americana a igreja continuou a construção por causa dele, que ele trabalhou muito pela igreja também. Então, eu me lembro quando o padre Constantino chegou, foi recebido muito bem, porque ele era mais jovem, né, na época. Então, tinha bastante para passar para a comunidade. O padre Constantino foi um diretor espiritual nosso, que ele também não abandonava, ele cuidava do coral praticamente. Ele queria saber tudo certinho, ele tinha tudo, e todas as coisas que tinha na igreja, ele chamava o coral, era o coral que fazia. Com Constantino, o coral viveu muito bem. Graças a Deus, Constantino deu muito apoio para nós. O coral foi muito bem com o padre Constantino. Ele aceitou o coral, ele ia nos ensaios nossos, ele foi muito legal mesmo. O padre Constantino, né, deu muita coisa para ele. O crescimento de Americana não parava. A cidade ia consolidando seu apelido de Princesa Tecelã, mas sua cultura também expandia. O legado deixado pelo Monsenhor havia sido implantado no coração de seus habitantes. Quando a gente fala em música na cidade, em arte, vamos falar em arte no geral. A Americana sempre teve, como eu disse, né, vários grupos musicais, bandas, corais, mas o Monsenhor Maggi foi extremamente importante. Tanto na área teatral, dentro da igreja, com as apresentações de Paixão de Cristo e outros eventos dentro da igreja, como a banda. Quando ele iniciou a banda, eram vários músicos da cidade que participavam da banda e também o Coral Santo Antônio. Foi tudo tendo uma origem dentro da igreja. E o Monsenhor não era só música, né? O Monsenhor, ele fez o Coro Santo Antônio, e 2 grupos de teatro, o grupo dos Congregados Marianas e o grupo das Filhas de Maria. Então tinha teatro das Filhas de Maria e teatro dos Congregados Marianos. Paixão de Cristo fizemos quantas vezes? Eu mesmo fiz umas 8 vezes Cristo. Eu era cabeludo na época, né? Eu fazia Cristo e fiz uma vez Pilatos e depois fizemos peça não sacra, né? Que é a Paixão de Cristo. Fizemos Dona Xepa, fizemos Universitário, Morre às 8, fizemos A Raposa e as Uvas. Em 1975, para a comemoração dos 100 anos da fundação da cidade, foi lançado um concurso de corais, para que o vencedor gravasse o hino do centenário de Americana. E o vitorioso entre os postulantes foi o Coro de Santo Antônio. O hino do centenário, por exemplo, a gente foi lá fazer o hino do centenário. E o Cláudio Brunelli vinha lá com nós, ensaiamos, tal. Daí nós chegamos lá e fizemos. Foi cantado os hinos, né? Teve bastante hino escrito, sabe? E nós defendemos, acho que dois hinos. Esse hino que ganhou o concurso foi o hino do Clóvis Brunelli. E a gente pegou o primeiro lugar. Foi o hino do Clóvis que gravou, né? E a gente, por exemplo,
ficou muito contente porque o Clóvis, por exemplo, era um homem da cidade, era um homem histórico, um homem que fez um monte de coisa para a cidade também, né? Então, nesse concurso do Centenário da Americana, vieram vários autores, né? No fim, eu acertei o ritmo dela, que estava fraco, e no fim nós ganhamos. Isso foi lá no Rio Branco, naquele clube que tinha ali na Rua Fernando de Camargo, no Salão Nobre do Rio Branco. Lá foi o concurso, lá estava lotado, as pessoas foram mesmo para assistir e dar a sua opinião. E também foi cantado a capela. Só que nós colocamos um atabaque nessa música e eu toquei, um bumbinho de acompanhamento. Então o pessoal fala que nós ganhamos por causa do bumbo, mas não foi, aqui o hino era bonito mesmo e o coro era muito grande, cantava muito bem, né? Então nós defendemos esse hino, que foi o primeiro colocado. E o segundo colocado parece que foi um hino de um rapaz sobrenome Caseta. E o terceiro também, que nós defendemos, ganhou o terceiro lugar, que eu não me recordo mais que hino que é. Eu só sei que esse hino centenário nós gravamos com a Orquestra Sinfônica, fomos gravar em São Paulo. Quero exaltar os seus valores, americana, minha terra, berço de trabalhadores, quanta beleza teu sol encerra, vibra sempre pelos ares. Após grandes mudanças em sua jornada, o coro entrava em um período de consolidação e estabilização de seu trabalho. Estreitando o relacionamento com a cidade, suas participações em grandes eventos eram sempre esperadas, como a abertura da Festa do Peão de 1998 e a apresentação no Teatro Municipal de São Paulo. Nós temos, em Americana, uma das maiores festas do peão boiadeiro. E a Americana já abriu a Festa do Peão com orquestra sinfônica e, num ano, nós abrimos a festa com uma apresentação do Coro de Santo Antônio, juntamente com o Coro de Santa Cecília. E nós fomos convidados pela Thaís, a Thaís Rilo, que na época ela era uma das responsáveis lá, inclusive da Festa do Peão, perante a prefeitura. Ela fez um convite para o Coro Santo Antônio fazer a abertura da festa de 1998. E nós tínhamos que cantar a Ave Maria. Cantamos a Ave Maria do Morro. E isso foi muito importante, porque outras cidades que tinham festa de peão vieram nos perguntar: nossa, mas que bacana, de onde é esse coro? Como é que vocês fizeram isso? E aí nós dissemos: não, gente, é um coro da cidade mesmo. São 2 coros da cidade de Americana, que existe assim, há mais de 50 anos. E nós propusemos a eles que viessem para fazer essa abertura. E a gente cantou Ave Maria do Morro, né? E foi uma abertura maravilhosa. Minha mãe, no céu jubilai, eis enfim já findou a tristeza, findou o sofrer. O Coro de Santo Antônio já participou em eventos, inclusive no Teatro Municipal de São Paulo. Quando nós fomos cantar em São Paulo,
com o maestro Benito Juarez. Ele falou que nunca ele tinha achado um coro com os baixos que nós tínhamos, do Coral Santo Antônio. Quando nós cantamos na Praça da República, ele dirigiu, tinha todo o estado de São Paulo, coral do estado de São Paulo inteirinho, do estado inteirinho. E ele regeu nós 5 músicas de cima de um coreto. Foi uma festa. A apresentação nós cantamos em frente ao teatro. Tinha mais ou menos 2.000 coralistas. 2.000. E o Benito Juarez era regente da Orquestra Sinfônica de Campinas. E a Orquestra Sinfônica de Campinas tocou e nós cantamos. Antes dele reger, ele falou para o público: preste atenção nos baixos daquele coral, mostrou nós lá. Preste atenção no baixo daquele coral. Era nós que estávamos. O Coral Santo Antônio, ele tinha 7 elementos que cantavam no baixo. 7. Mas era um melhor do que o outro. Era muito bonito mesmo, porque o coral do Brasil não tem baixo. Os baixos, o Brasil não tem o dom do baixo, mas o Coral Santo Antônio tinha meia dúzia de cantores de abrir a boca. Era baixo, na verdade. O Benito Juarez falou no megafone, ele falou, parece que agora chegou baixo para cantar aí. A partir de 2009, o mentor espiritual do Coro Santo Antônio, Padre Constantino Gardinali, já não seria mais o pároco da matriz. Após 37 anos à frente da paróquia, ele cedeu o lugar ao Padre Ângelo Francisco Rossi para tornar-se emérito. Quando o Padre Ângelo entrou na paróquia, ele entrou porque o Padre Constantino, na época, ele não era monsenhor ainda, ele era padre, ele já tinha certa idade e o Padre Ângelo entrou no lugar dele. Semelhante ao Padre Constantino, ele chegou, recebeu o Coro Santo Antônio como se ele já fizesse parte mesmo, como nós fazíamos. Então nós, com o Padre Ângelo, continuamos as mesmas atividades, ajudando na igreja, participando dos eventos e aliás, muito bem até. E para nós, foram 2 pessoas excelentes, que o Padre Constantino sempre foi um amigo nosso, como o Padre Ângelo também foi excelente, amigo e muito disposto a colaborar com o grupo, tudo. Não, ele vinha com nós lá, conversar, recebia muito bem. Ele falava as exigências que ele tinha com o pessoal, não só com nós, como com a comunidade inteira, fazia reunião, entendeu? E ele estava muito bom para nós também, não pode ter queixa de lugar nenhum, né? O grupo já continuava à vontade com o Padre Constantino e ele permaneceu do mesmo jeito com o Padre Ângelo. O Padre Ângelo, do jeito que a gente fazia, ele também não mudou nada e foi sempre amigo da gente, sempre disposto a colaborar mesmo, né? Ele enaltecia os nossos trabalhos e dava todo o apoio para o Coro Santo Antônio. Ele incentivava a música. O Padre Ângelo sempre foi um incentivador. Atendendo aos ares da mudança, o Coro de Santo Antônio, que antes era estritamente masculino, abre-se às vozes femininas. O coro era só masculino. Então nós começamos a perder elementos quando as paróquias de Americana começaram a ser semeadas na cidade, começou a sair pessoas para ir em outras paróquias. Aí o coro já sentiu, né? E também, hoje está difícil arrumar elemento masculino para o coral. É bom que isso seja registrado. A gente estava com poucos elementos no coro, né?
Um deixou de participar, outros mudou para outros lugares. E então a alternativa foi fazer o coro misto, né? A voz masculina é mais difícil de você encontrar, né, de ter disponibilidade para cantar. E como a gente já fazia parte ali, ele acabou convidando, inclusive as meninas, as outras que cantam lá desde o começo também, fazia parte do coro Santa Cecília. As primeiras foram a Gina e as duas irmãs. Então elas foram as duas primeiras. Então nós se vimos na obrigação. Então, com o convite dele, eu aceitei e daí eu me tornei a primeira cantora feminina do coro Santo Antônio, que no momento era só masculino. Aí eu comecei, aí foram vindo as outras cantoras. E hoje nós estamos em bastante. Eu achei muito bacana a inserção das vozes femininas no coro de Santo Antônio. O coro de Santo Antônio, por muitos e muitos anos, ele foi exclusivamente masculino. Quando você faz a inserção da voz feminina, eu acho que enriquece muito. Porque nos homens nós temos os contraltos, os barítonos, que são vozes mais fortes. Aí quando você entra com as sopranos e as contraltos, você consegue ter uma harmonia maior. As vozes femininas são muito mais agudas do que as vozes masculinas. Então o coral melhorou muito com as vozes femininas. Melhorou demais. Como era um coral só de homem, quando entrou as mulheres, nossa, mudou muito. Por motivos de saúde, em 2012, Padre Ângelo é obrigado a tornar-se emérito, deixando a matriz Santo Antônio sem pastor. Ele teve uma meningite muito violenta mesmo, que ele passou por um fio para ter morrido, né? Foi quando apareceu nessa meningite, em poucos dias que ele ficou doente, que ele ia ficar surdo, totalmente surdo. E os médicos, os especialistas da Unicamp, na época, informaram que existia um meio de que ele não ficasse totalmente surdo. Ele tinha nós tínhamos um prazo muito curto para implantar no cérebro dele um aparelho que ia dar a ele, pelo menos, ele ia continuar escutando. O externo não ia funcionar, mas ele ia ter um ouvido interno. Acabou mudando, o bispo acabou mudando ele e tal, uma coisa ou outra, né? Então a gente... E foi um negócio meio às pressas, assim, que não tinha outro padre no lugar dele. Tivemos missa com outros padres, que eles vinham assim só para fazer a missa e iam embora, mas um paroquiano, um padre da paróquia, não tinha, né? Foi sofrido porque a gente já tinha acostumado com ele, né? Já tinha sentido a presença dele ali diariamente ali, né? Na Basílica. Então, aí de uma hora para outra assim acontecer essas coisas, né? Difícil. Para preencher a lacuna deixada pelo emérito, Padre Ângelo assume em seu lugar o Padre Pedro Leandro Ricardo, mudando para sempre a trajetória do coro. Aparentemente foi legal, mais jovem, né? Com toda a força, mas só que a gente percebeu também nele que as coisas não eram daquele jeito. O Padre Leandro, ele vem na matriz de Santo Antônio e já começa a fazer algumas modificações com o coro Santo Antônio. Por exemplo, o coro Santo Antônio, na Semana Santa, tinha N atividade na igreja. Ele cortou as atividades do coro Santo Antônio. Ele falou, olha, o coro dos italianos, eu convidei eles e eles vão fazer uma missa. E eles não sabem, não conhecem a missa, conhecem pouco. E eu quero que vocês dão uma ensaiada com ele e ajudem eles nessa missa. Nossa Senhora falou, mas esse dia nós vamos cantar a missa de tal hora.
Ele falou, não, vocês não precisam cantar a missa dessa hora, vocês vão cantar com eles. O coro Santo Antônio era encarregado do bingo. Mais ou menos 40% do lucro da festa era no bingo. Mas ele fez e acabou cortando. Tá? Não sei qual que era o objetivo final dele de mudar todo. Ele fez uma transição assim dentro da igreja muito rápida, assim. Ele quis mudar tudo dentro da igreja. Lá nos anos 90, a família Feltrin, eles eram cantores do Coro Santo Antônio. E eles tinham uma fábrica de imóveis em Nova Odessa. E eles decidiram que iam doar para a igreja, para o Coro Santo Antônio, 30 cadeiras. O padre Leandro chegou e tirou essas cadeiras. Ele fez colocar os bancos novamente normal como era, e as cadeiras ele levou lá para o altar. Ele nem perguntou de quem era. Era particular do coro. Ele nunca tinha feito uma reunião com o coral. E era quanto tempo que ele estava aí? Acho que não estava nem um ano. Não tinha nunca. Ele nem conhecia o coral. Ele ia aproveitar o Coro Santo Antônio, ia fazer um coro maior. Na época eu entendi que seria um coro, ele ia aproveitar os homens de lá e fazer um coro misto para a paróquia de Santo Antônio. Então eu entendi dessa forma, né? Como outros também entenderam dessa forma. Só que a ideia dele não era essa, né? Depois de várias tentativas, desde fevereiro, março de 2013, eu tive ligações e tentativas de contato do ex-reitor, o padre Leandro. Porque ele gostaria que eu formasse um coro no então que viria a ser o santuário, né? Foi naquele ano que a matriz se tornou o santuário. E desde o começo eu fiquei um pouco relutante, porque já havia um coro e eu já sabia do Coro Santo Antônio, e a promessa que me foi feita era que o coro, o novo coro, ele não substituiria o Coro Santo Antônio. A existência de um novo coro não anularia o coro que já existia. Ele também estava avisando na missa que ele ia criar um coral polifônico. Oh, meu Deus! Coral polifônico? O Coro Santo Antônio sempre foi polifônico. Depois de algumas reuniões que tivemos lá, a gente viu que começou a desvirtuar o que a gente fazia lá, parece que não ia indo mais bem. Tinham alguns requisitos que o novo coro precisava cumprir e que o coro de Santo Antônio não cumpriria. Mas que todos os coralistas seriam convidados a participar. E o que de fato ocorreu? Quando eu peguei a lista de inscritos para o novo coro, tinham alguns integrantes do Coral Santo Antônio. E à medida que eu fui fazendo as ligações para marcar os testes vocais, essas pessoas falaram que não tinham mais interesse. Foi aí que eu percebi que alguma coisa tinha acontecido que eu não estava sabendo. O Coro Santo Antônio foi criado polifônico, já era polifônico. Então por que ele falava nas missas que ele ia criar um coro polifônico para a igreja de Santo Antônio? Isso foi também, era um tapa na cara do coralista, porque nós cantávamos a 4 vozes. Ele com o bispo Wilson, eles estavam planejando uma forma de se apoderar da paróquia. Ele queria, acho tudo, para ele. Ele tinha outros planos para concluir ali. Ele quis, como se ele quisesse apagar a imagem do Monsenhor Nazareno Maggi e construir outra imagem, Padre Leandro, entendeu? Depois de 2 meses da existência do novo coro, e eu perguntava pro Padre Leandro por que o coro antigo não estava mais nas atividades na igreja, né? E ele me respondia que eram problemas pastorais que já foram resolvidos, inclusive citava o próprio bispo, né? Que o bispo estava a par. E é algo bastante incomum. Por que um bispo vai estar a par de uma ausência pastoral de um grupo coral na igreja?
E aí, na semana de 12 de outubro, que foi quando foi a nossa primeira participação, eu recebi realmente a confirmação de que o Coro Santo Antônio tinha tido um desentendimento com o então reitor e que eles estavam proibidos de participar deste novo coro. Então, entrei numa mentira e eu não sabia. Em 4 de agosto, celebra-se na Igreja Católica São João Maria Vianney, o patrono dos sacerdotes. Por isso, é considerado o Dia do Padre. E nessa data, em 2013, aconteceu um fatídico episódio para a história do coro, tristemente protagonizada por um sacerdote. Nós chegamos 7 horas da manhã, 6h30, 6 e pouco da manhã, estávamos preparados para começar a cantar a missa. Aí o padre Leandro e Ricardo, chegou, ele virou as costas para a gente e falou para o povo que estava na igreja: pessoal, eu vou ensaiar vocês, porque aqui não tem ninguém que ensaia vocês, e eu vou ensaiar que vocês que vão cantar a missa hoje, porque não tem ninguém para cantar a missa. O coro, que era sinônimo da matriz, teve uma ruptura em sua relação, que no imaginário de todos seria imutável. Esperamos acabar tudo, pegamos o que era do nosso direito e saímos depois da missa. Nós fomos para uma missa no domingo de manhã e com as músicas lá, tudo preparado para cantar, os instrumentos, né, tudo ligado lá no som. Padre Leandro entra e começa a ensaiar, nem olha para nós. Ele entra e começa a ensaiar o povo. Pensamos, ele vai ensaiar lá, depois a gente vai cantar a missa, né? Sei que ele foi lá na sacristia, se paramentou, voltou. E daí começa a missa. Mas antes disso, ele desligou lá na base da automática lá da igreja, né, do som, ele desligou o nosso som. E não avisou nada para nós, não conversou com ninguém do Coro Santo Antônio. E a missa correu, ele tinha outro padre na celebração e ele estava no microfone ao lado nosso. Então ele cantava, que o coro não cantou nada, ele cantou umas músicas completamente diferentes do que a gente tinha ensaiado. E o povo também não cantava porque não conhecia as músicas. E ficou essa missa assim. E nós lá, nas costas dele. Foi até o fim, ele cantando com o povo, e foi até o fim, nós lá. E os músicos não tocaram, e nós ficamos ali. Aí o nosso maestro, no término dessa missa, foi lá para conversar com ele, mas ele se trancou na casa paroquial e não recebeu o nosso maestro. Saiu correndo atrás dele para ir lá na casa paroquial para falar com ele, né? Você atendeu? Não atendeu. Tocou a campainha lá, a empregada falou assim: ele já entrou para tomar banho, ele não vai atender. E eu não consegui falar com ele na época, né? Ele se escondeu, tinha o interfone da casa paroquial, eu liguei lá, não quiseram falar comigo, tudo. Aí eu fui embora e ficou esse negócio, essa incerteza, né? Nós reunimos, falamos, vamos ver o que nós vamos fazer, terça-feira nós decidimos. Daí foi decidido que nós não ia mais voltar na igreja de Santo Antônio, entendeu? Ele dispensou o coro Santo Antônio, ele não quis que a gente cantasse, então o coro estava dispensado de lá, né? Essa foi a desfeita que ele fez pro coro, assim, mais estranha, não sabemos por quê. E sabe que dia que foi essa missa? Dia 4 de agosto, dia de São João Vianney, dia do Padre. Foi essa missa que ele fez essa coisa para nós. Então, ele tinha cobertura total do bispo e, infelizmente, ele pendeu para o lado que não devia, né? E nós acabamos pagando o pato lá. A partir desse momento, ele afastou o coro. Ele tirou o coro dentro da igreja. O que o próprio reitor passava para mim era que o coro, quando foi embora, levou todos
os livros, os materiais que haviam na igreja. Até que, durante um ensaio, um dos meus coralistas chegou um pouco mais cedo e viu dentro de uma caixa, dentro dos entulhos, algumas caixas. E ele pegou uma caixa que tinha livros. E esses livros pertenciam ao Coro Santo Antônio. Foi ali que foi um start para mim, em prestar mais atenção nas coisas que estavam sendo ditas, porque alguma coisa estava errada. Nós ficamos desde 1949 até no dia 4 de agosto de 2013. Quantos anos que tem isso aí? Mas esse acontecimento não marcaria o fim de uma história tão longa e árdua. Nós não tínhamos o que fazer, a igreja não era nossa, nós éramos uma parte. Aí nós reunimos lá, nós começamos a cantar em algumas igrejas, como Santa de Virgem Nova Odessa, nós cantamos aqui no São Vito, nós cantamos no Bom Jesus, nós cantamos no Zanaga, nós cantamos em algumas igrejas, nós não deixamos de cantar. Nós ensaiávamos e cantávamos. Participamos de algum concurso que teve também nesse período, nesses 2 anos, lá no Jardim Glória, encontro de corais que teve lá também. E também, nesse período aí, eu entrei em contato com a prefeitura, fiz um requerimento e consegui uma sala no CCL, onde também nós temos um local de ensaio, temos uma sala onde nós guardamos o nosso material e temos lá uma liberdade. Então nós não paramos de cantar, só não voltamos no Santo Antônio. Todo final de ano nós cantava no Hospital Municipal, Asilo São Vicente, geralmente era tudo, e tinha, por exemplo, Asilo Benaiai também, e a gente ia fazer a cantada de Natal lá para eles, entendeu? Nós tivemos vários convites assim mesmo, a gente já tinha bastante atividade e a gente teve muitos convites, né? Inclusive, para cantar um dia, nós fomos fazer uma missa na Catedral Central de Campinas. Ele nunca vai morrer, o Coro Santo Antônio, porque se ele viveu até agora, enquanto tiver gente que leva isso para frente, interessado, né? Eu acho que a sinceridade, a maturidade do próprio coro, do pessoal, a gente percebe que quem entra no coro não entra por brincadeira, entra porque gosta. Eu também gostava de cantar. Outra porque se sente bem e se encontra amigos. A gente parece que não é um coro, é uma família. Eu considero o coro uma família. Faz parte. Tem que ser assim, dessa forma, não pode ser de outra forma. Eu acho que tem que continuar, sabe? Lógico, as pessoas vão envelhecendo, eles vão repondo, vão trocando. Então, isso é a ordem natural. Então, eu acredito que vai continuar assim, porque já está tendo novos integrantes, não é? Um novo maestro que agora está ajudando, ele ajuda o Saceron. Eu recebi o convite a participar como regente, como um dos regentes, né, do Coro Santo Antônio, junto com o Saceron. Foi uma grande alegria, porque, de uma certa forma, mesmo não tendo responsabilidade sobre tudo que aconteceu com o coro dentro da Basílica, mas, de uma certa forma, eu fui um personagem dessa história. Então, era muito importante que isso estivesse bem resolvido. E ser convidado a integrar o coro como um dos regentes foi uma oportunidade muito bonita de mostrar a verdadeira história do que aconteceu. A união de todos faz com que a gente sinta bem e sente firmeza com o pessoal que lá participa. O coro é uma família. O coro é uma família carinhosa, aberta a tudo. É uma família onde eles te acolhem, que é a coisa mais bonita que tem. Você é acolhida pelo coro, pelas pessoas do coro. Eu diria que o coro é mais família do que coro.
O sacerão preserva muito isso. Ele respeita todo mundo. Você nunca viu ele descartar ninguém do coro. Ele faz questão que todo mundo participe. Quem sai é porque quer sair, né? Mas ele preserva em primeiro lugar essa amizade, essa união deles lá. Nós estamos renovando sempre. Agora já o Eduardo entrou também para ajuda para o sacerão e está sendo muito, muito bom, viu? Eduardo está dando muita força para todos nós. O coro Santo Antônio sempre foi uma família para mim e sempre será. Porque lá que eu aprendi muitas coisas com eles, né? E aprendo até hoje, porque eles merecem ser apoiados por a gente, ser apoiados por eles. Tudo que a gente precisa estar sempre presente na vida da gente. O coro Santo Antônio foi criado por Monsenhor Nazareno Maggi. E ele pediu que nunca deixasse acabar o coro Santo Antônio. E o coral permaneceu, graças a Deus, até hoje, né? E assim chegamos ao admirável número de 75. 75 anos de Coro Santo Antônio de Americana, celebrado em 30 de janeiro de 2024. Uma trajetória tão rica e bela, um passado virtuoso e um futuro promissor. O Coro Santo Antônio continua sempre avante rumo ao centenário. Quem canta seus males espanta, quem canta ora ao Senhor, quem canta reza em dobro, quem canta alegra o Senhor, quem canta seus males espanta, quem canta ora ao Senhor, quem canta reza em dobro, quem canta alegra o Senhor. Alegria, alegria, quem canta alegra o Senhor. Alegria, alegria, quem canta alegra o Senhor. Exaltar os teus valores, Americana, minha terra, berço de trabalhadores, quanta beleza teu sol encerra, vibra sempre pelos ares, nesta alegria jovial e sã, a sinfonia dos teus diares, descendo o dia do amanhã, a sinfonia dos teus diares, descendo o dia do amanhã, sempre lutando em prosperidade de um povo nobre. Participando da Feira das Artes, o Coral de Santo Antônio está cantando o hino do primeiro centenário de Americana, cuja música e letra é do poeta Clovis Brunelli.